Amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amigos, meus amigos e amados de meu Pai. Deus nos ama, independentemente de tudo que nós fazemos que não lhe agrada, ainda assim Ele nos ama. E como nós falamos ontem a respeito da oração que Jesus fez, olha só o tipo de amor, não é amor simplesmente aquele amor vulgar que a gente está acostumado a ver por aí, mas o amor profundo, o amor que envolve entrega de fato, de verdade. Então, naquele texto, ele disse assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele estava ali falando, orando ao Pai, e os seus discípulos estavam perto. Então ele disse, continuando, ele falava: não rogo somente por estes que estão aqui comigo, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Que é o que nós temos visto. Muitas pessoas têm crido no Senhor Jesus, graças a Deus. Porque a palavra dele é eficaz e penetra no mais profundo da alma das pessoas e elas se convertem, elas se arrependem dos seus pecados e são batizadas, enterram a sua vida passada, a sua vida, aquela velha criatura, e quando se levanta das águas, ela é uma nova criatura e o Espírito Santo vem e faz morada nelas. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E ele disse: eu não rogo por estes apenas, mas por todos aqueles que vierem a crer na tua palavra, para que todos sejam um. Veja que o Senhor Jesus, ele não criou igrejas. Ele é a igreja. Ele é a própria igreja. Jesus é o cabeça da sua igreja. O corpo dessa igreja não tem placa, porque é o reino de Deus. Jesus é o rei, é o cabeça, e o corpo dessa igreja é invisível, é formado de pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo, que nasceram de novo, que são espirituais. Então, Jesus está orando por essas pessoas e também por aquelas que vierem a crer nele, para que todos sejam um, quer dizer, um corpo, uma só igreja, um só cabeça. Jesus é o cabeça e aqueles que fazem parte da igreja espiritual, aqueles que fazem parte do reino de Deus, que é espiritual. Você não vê o reino de Deus, eu não vejo o reino de Deus, mas o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, que tem crido, que tem andado, que tem vivido de acordo com a palavra dele. Então, ali está o reino de Deus. Onde quer que haja alguém que tenha nascido da água e do Espírito Santo, que é espírito, essa pessoa faz parte do corpo do Senhor Jesus, do reino
de Deus aqui na terra. É isso mesmo. E se torna um com ele. Veja só como é bacana. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, que também eles sejam um em nós, um em nós. Muito forte isso. Você ser um no Senhor é muito mais do que seguir uma determinada religião, ou igreja, ou pastor, ou bispo, seja lá quem for. É algo assim extraordinariamente glorioso, porque é espiritual. E ele diz, olha só, se você quiser acompanhar comigo a leitura, João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, e no versículo 22, ele diz, e eu, Jesus falando, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Que glória é essa que Jesus nos deu para que nós pudéssemos ser um com ele? Que glória é esta? Pergunta. Seria bom que se você pudesse, se você quisesse responder aí, colocar a resposta. Que glória é esta que Jesus nos deu e nos dá? A glória que me deste. Quer dizer, a glória que tinha Jesus, ele também nos deu. Está aqui escrito. João 17, 22. E eu, Jesus, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Que glória é essa? Essa glória é o Espírito Santo, amiga e amigo. Olha só que legal. A glória que Deus deu a Jesus foi o Espírito Santo. Quando ele foi batizado nas águas, depois que ele se levantou das águas, a pomba veio, né? O Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre a sua cabeça. E ouviu-se uma voz do alto dizendo: este é o meu filho amado, o meu filho amado. A ele ouviu, em quem me comprazo, diz ele. Isso é muito glorioso. Quer dizer, quando uma pessoa é batizada nas águas e é válido esse batismo, e ela se levanta das águas, porque quando a pessoa desce as águas, ela é uma criatura. Ela é a filha do seu pai e de sua mãe. Quando ela desce as águas, quando é sepultada, então ela não é mais filha de ninguém, ela é filha de Deus. E ela morre ali para o mundo, ela enterra ali o seu passado, sua vida passada, e quando ela sobe das águas, emerge das águas, tal e qual aconteceu com Jesus, então aí sim, ela é selada com o Espírito Santo e, quer dizer, ela recebe a glória de Jesus, a glória que Jesus recebeu lá no Rio Jordão. Isso é muito glorioso. E ele diz assim, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, é o Espírito Santo, neles, e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Veja como Deus ama a gente. Ele ama a todos. Ainda que você que me assiste não tenha recebido o batismo nas águas, nem o batismo com o Espírito Santo, muito menos, você é amada pelo Pai. Ele ama você. Porque o mesmo direito que ele me deu pessoalmente, ele dá para você. Do mesmo jeito que um dia eu ouvi a sua voz, a sua palavra, e eu dei crédito, eu obedeci, é você que tem que fazer isso por você. Ele não pode fazer isso por você. Ele não pode, nem eu, nem ninguém. Cada um tem que fazer por si. O que ele tem que fazer? Se voltar para Deus. Ele mesmo diz, lá em Zacarias, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a imensidão divina, que é o Espírito Santo, é a glória de Deus em Jesus e é a glória de Deus em você, em mim, em cada um de nós. E quando essa glória está em nós, quando nós a recebemos, é impossível a gente segurar essa glória só para a gente quer dar para os outros. É o que Jesus falou, quando ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, esta água, que é o Espírito Santo, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, você tem que ter essa consciência de que Deus quer fazer de você muito mais do que uma pessoa religiosa, caridosa, bondosa. Ele quer fazer de você uma testemunha viva da ressurreição dele. Mas a ressurreição dele, feita pelo Espírito Santo, só é possível quando o Espírito Santo toma posse de você, que é a glória de Deus. Se o Espírito Santo não estiver dentro de você, como que você vai ser testemunha de alguém que você não viu, que morreu há 2000 anos atrás? Como você vai ser testemunha de que ele ressuscitou? É impossível. Então, tenha essa consciência, minha amiga, e eu estou falando isso justamente para suscitar dentro de você o desejo, não só a vontade de ser batizado com o Espírito Santo, não, muito mais do que isso, mas eu quero suscitar dentro de você aquela força, aquela fé, aquela coragem de trocar o mundo todo que está aos seus pés pela glória que Jesus oferece para você. Vale a pena você virar as costas para o mundo. Vale a pena você virar as costas para a glória que este mundo se nos dá. O mundo dá a glória também, que é o diabo. Ele dá a glória dele, ele ofereceu a glória dele para Jesus. Jesus disse não. A glória que Jesus tinha já era muito maior, que era o próprio Deus dentro de si. E essa glória ele quer passar para você. Mas se você estiver buscando a glória desse mundo, como é que pode querer ter duas glórias dentro de si? A glória do reino de Deus e a glória do reino do mundo? Não dá. Claro que não dá. É impossível isso. Ou é luz ou é treva. Não tem mais ou menos. E isso, minha amiga e meu caro amigo, não depende da religiosidade ou da religião. Depende de cada um de nós. Quando nós mergulhamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso racional nas promessas de Deus.
Porque quando eu mergulhei a minha vida nas promessas de Deus, quando eu mergulhei a minha cabeça na palavra de Deus, nas promessas dele, eu fui fundo. É tudo ou nada. Ele está falando, ele tem que cumprir. Ele prometeu. E ele prometeu para todos os que creem. Eu creio, eu estou crendo, estou aqui, meu Deus, tá? Eu abro mão desse mundo, eu nego este mundo, eu virei as costas para esse mundo, eu morri para este mundo, para fazer isso que está aqui escrito, que o Senhor falou, que o Senhor prometeu. Aí sim, tem que acontecer o batismo com o Espírito Santo. Aí não tem jeito, minha amiga, meu caro amigo. Aí não tem jeito, você recebe mesmo. O problema, esse é o grande problema. Desculpa. Essa é a realidade, dá licença. O grande problema é que as pessoas, elas veem a glória do mundo, elas sentem, elas tocam, elas participam, elas saboreiam literalmente o mundo. E a glória do reino de Deus, elas não veem, elas não sentem, elas não tocam, elas ouvem falar que é a palavra de Deus. E aí, elas ficam naquele chove não molha, vou ou não vou? Muitas pessoas estão dentro das igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, mas essas pessoas estão com um pé lá e outro cá. São assim, mais ou menos. Nem barro, nem tijolo. Sabe como é que é, né? Então, pessoas assim, de fato, não vão receber o Espírito Santo. Mesmo fazendo campanhas, mesmo fazendo jejum, porque é uma decisão para você receber a glória de Deus dentro de si, é uma decisão sua. Você tem que abrir mão da glória deste mundo. Você tem que virar as costas para, literalmente, virar as costas para a glória deste mundo, porque você sabe que ela acaba. Ela tem uma duração de tempo. Cedo ou tarde vai embora. Os grandes, os poderosos do passado, que tinham dinheiro, que tinham o mundo aos seus pés, morreram. Cadê? Cadê eles? Desapareceram. Tem os seus nomes na história, mas essa história também vai apagar, vai ser apagada um dia, vai queimar. E está perto, esse dia está chegando. Vai queimar tudo. Então não vai ter nada, não vai deixar nada de glória para eles, do que eles fizeram no passado. E o pior de tudo, não é a glória, é a eternidade no inferno. Isso aqui é o pior. Mas o fato é, amiga e amigo, eu não estou aqui para falar hoje do inferno, eu quero falar da glória de Deus em você, que é o próprio Deus dentro de você, fazendo morada em você. E você com ele é um, comigo é um. Então somos todos, e essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja invisível de Jesus. E é óbvio que só quem está dentro dela sabe que fazem parte dessa unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, somos amados todos do nosso Pai Celestial. Aleluia. Entendeu? Se você não entendeu, ouça novamente essa mensagem. Leia as Sagradas Escrituras. Leia essa oração aqui que Jesus fez. É o texto mais, assim, digamos, é o texto revelador. Claro,
Quem tem ouvidos vai entender. Quem não tem, não vai entender. Mas fica aí à disposição de todos. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.